Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de uma questão da prova do vestibular da UERJ do exame discursivo de 2016 de Física. Hoje nós vamos resolver a primeira questão dessa prova discursiva. Vamos para a leitura do enunciado. A figura abaixo mostra dois barcos que se deslocam em um rio em sentidos opostos. Suas velocidades são constantes e a distância entre eles no instante t é igual a 500 metros. Nesse sistema, há três velocidades paralelas, cujos módulos em relação às margens do rio são V barco 1 e V barco 2 igual a 5 metros por segundo e V das águas do rio igual a 3 metros por segundo. Estime em segundos o tempo necessário para ocorrer o encontro dos barcos a partir de t. Então, beleza. Essa questão aqui, né, é uma questão de física, como eu já falei, que nós trabalharemos os conceitos de MRU, que é movimento retilíneo uniforme, e velocidade relativa. Normalmente as questões de movimento retilíneo uniforme são de velocidade relativa, porque movimento retilíneo uniforme é bem simples. Então, a forma de colocar um pouco de complexidade nessas questões é usar a velocidade relativa, beleza? Então vamos para a resolução da questão. Vamos destacar algumas informações importantes aqui no enunciado. Primeiramente, né, velocidades são constantes, por quê? Para demonstrar que realmente é uma questão de MRU, sem aceleração, né? Velocidades constantes, beleza. A próxima informação aqui que eu quis destacar é que são três velocidades paralelas, né? Também para caracterizar o MRU, né, elas sempre estão, digamos assim, na mesma direção. Então a gente pode fazer sempre somas simples de acordo com o sentido, né, sem levar em consideração ângulos, né, porque elas são todas paralelas. Beleza. E agora, primeiramente, vamos destacar a velocidade aqui, que ele fala a velocidade do rio. É uma velocidade que ela, né, eu coloquei aqui em um sentido qualquer, coloquei que ela está para a direita, mas o importante é que ela influencia tanto o barco 1 quanto o barco 2. Só para você ter uma ideia, é como se você estivesse num trem e o trem vai ter uma velocidade qualquer, né? Sei lá, 80 km por hora. E ela não influencia, por exemplo, na relação de você e do maquinista. Se você e o maquinista estiverem parados, né? O maquinista vai estar parado porque não tem como se mexer. Mas se você estiver sentado no trem, você vai estar parado em relação ao maquinista, independente da velocidade do trem, porque a velocidade do trem influencia tanto você quanto o maquinista. Aqui é a mesma coisa, a velocidade do rio, ele leva tanto o barco 1 quanto o barco 2, então ela não vai influenciar, na verdade, nesse problema, né? Porque ela tem essa velocidade de 3 metros por segundo, que empurra tanto o barco 1 quanto o barco 2 no mesmo sentido. Então, se os dois estiverem parados, não estiverem se movimentando, eles vão sempre permanecer na mesma distância, porque o rio vai estar levando tanto o barco 1 e o barco 2 para o mesmo lugar, né, para o mesmo sentido, a 3 metros por segundo. Beleza? Então, a gente chega à conclusão que a gente poderia desconsiderar essa velocidade aqui do rio, porque ela vai ser cancelada. Mas eu não vou fazer isso, vou resolver ela como se ela existisse mesmo. Mas essa é só uma abstração em relação à questão, né, de uma velocidade que influencia nos dois barcos aqui no caso, né? Assim, quando a gente fala velocidade relativa, eu gosto sempre de usar como exemplo o trem. O trem é muito bom, tanto para ultrapassagem quanto para encontro, né? Mas beleza, vamos lá. Para as próximas informações. Assim, o rio no caso que eles estão em sentidos opostos, tá? Os dois barcos. Isso é uma informação muito importante. Como eu falei, a velocidade relativa, né? Os problemas de velocidade relativas podem ser dois tipos de problema: de ultrapassagem, que não é esse caso, ou de, assim, tipo um encontro, né? Em sentido de dois objetos que estão em sentidos opostos. Isso quer dizer o que? A velocidade relativa, né? Quando você está num trem e você tem um outro trem vindo na sua direção, você vai ter uma velocidade que, na verdade, a velocidade relativa vai ser a soma das duas velocidades, porque você está indo em encontro ao outro trem, o outro trem também está vindo em encontro de você. Então, vai ser sempre a velocidade relativa mais rápida, tanto que a sua quanto a do outro trem. Então, vai ser uma soma de velocidades. Esse é um conceito importante aqui nessa questão, beleza? Que a gente vai ter que somar os módulos das velocidades. Beleza? Próxima informação aqui, as velocidades dos barcos. O barco 1 e o barco 2 estão a 5 metros por segundo. Estou considerando que o barco 1 está indo para a direita, o barco 1 esse aqui, né, da esquerda, está indo para a direita, e ele tem 5 metros por segundo de velocidade. Beleza? E o barco 2 é esse aqui, que eu estou colocando a seta aqui de azul, que ele também vai ter 5 metros
por segundo de velocidade e indo para a esquerda, né? Um vai estar indo ao encontro do outro, beleza? Essa é a situação. Como eu falei, né, a gente pode desconsiderar a velocidade do rio, mas eu não vou fazer isso, eu vou considerar, tá, no cálculo. Mas é como se você fizesse a conta sem considerar a velocidade do rio, você vai ver que dá a mesma coisa. Então vamos lá. Colocando aqui a velocidade do rio agora como elas influenciam cada barco, né? A velocidade do rio no barco 1 vai ter uma velocidade, né, como eu falei anteriormente, no mesmo sentido que o deslocamento do barco 1. Então você vai ter duas velocidades no mesmo sentido, né? 3 metros por segundo, que é a velocidade do rio, mais a velocidade do barco, que é 5 metros por segundo. Já no barco 2, né, que é o barco azul, ele vai ter o rio no sentido contrário, né, correndo no sentido contrário do barco, com 3 metros por segundo. Então, na verdade, o barco vai estar indo para um lado, com 5 metros por segundo, e o rio vai estar indo para o outro lado, no sentido contrário. Então, vai, digamos assim, diminuir a velocidade desse barco. Enquanto que no barco 1 a velocidade do rio aumenta a velocidade do barco, no barco 2 o rio diminui a velocidade do barco. Então, beleza. Agora vamos colocar aqui o cálculo da velocidade relativa. A velocidade relativa será o módulo da primeira velocidade mais o módulo da segunda velocidade, né? Porque é uma soma, porque é uma velocidade relativa calculada a partir de um encontro, né? Um está indo em direção ao outro, então você soma as velocidades. E o módulo da velocidade vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio, no caso do barco 1. Já no barco 2 vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Por quê? Eles estão em sentidos contrários. Então vamos substituir aqui os valores. Teremos aqui a velocidade do barco 1 é 5 e a velocidade do rio é 3, né? 3 metros por segundo. Então teremos 5 mais 3 no barco 1 e no barco 2 teremos 5 menos 3, porque o rio está contra o deslocamento do barco. Fazendo aqui a soma, né? O 3 mais 5 vai dar 8 e 5 menos 3 vai dar 2. Então teremos 3 mais, digamos, 8 mais 2 será a velocidade relativa. Somando aqui dará 10 metros por segundo. Como eu falei, né, se a gente desconsiderasse aqui a velocidade do rio, somasse apenas as velocidades dos barcos, né, já que o rio está correndo e empurrando os dois barcos, a gente também teria, né, 5 mais 5 também daria 10. Por isso que eu falei no início que a gente poderia desprezar a velocidade do rio. Mas, considerando, né, todos os valores, a conta seria essa aí que eu apresentei. Beleza? Então agora nós sabemos qual é a velocidade, digamos assim, de um barco em relação ao outro, né? Então a gente pode conseguir agora calcular a distância que foi pedida, né? Na verdade ele pediu o tempo, não a distância. Então agora ele pede para estimar o tempo que leva esses dois barcos a se encontrarem, né? Considerando que eles estão a uma distância aqui de 500 metros. Então agora vamos fazer o cálculo do tempo baseado nessa velocidade relativa que nós já calculamos. Vamos escrever aqui, temos aqui velocidade 10 metros por segundo, o ΔS, né, que é a distância, é 500 metros, conforme descrito no enunciado, e ele pergunta qual é o tempo decorrido, né, para que aconteça esse encontro a partir de uma distância de 500 metros. Então vamos lembrar aqui a fórmula clássica aqui de MRU, V igual a ΔS sobre ΔT. Então vamos substituir os valores que nós temos, né? 10 de velocidade e 500 de ΔS, e ΔT nós queremos descobrir. Então fica 10 igual a 500 dividido por ΔT. Passamos aqui o ΔT para o outro lado, né? Ele estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando, aí ele multiplica o 10, fica 10 vezes ΔT igual a 500. Passando o 10 para o outro lado, temos 500 dividido por 10. ΔT igual a 500 dividido por 10. E depois temos ΔT igual a 50 segundos, que é 500 dividido por 10. Beleza? Essa é a resposta. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí para nós, inscreva-se no nosso canal. Se você tiver alguma questão aí que você queira que nós resolvamos, coloca uma sugestão aqui no nosso Twitter ou aqui nos comentários aqui desse vídeo. Beleza, pessoal? É isso aí. Para terminar o vídeo, vamos colocar o versículo do dia, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus. Falou, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima.